Bem-vindo à Tecmaf, meu nome é Rodrigo Conrado e hoje eu vou mostrar para vocês a controladora USB RNR EcoMotion. As principais características dessa placa é que ela utiliza o software de controle Mac 3. Você pode instalar o Mac 3 em um sistema operacional Windows XP, Windows 7 de 32 bits e 64 bits, Windows 8 e Windows 10, tá bom? Então vai funcionar em qualquer uma dessas versões de Windows. Essa plaquinha ela tem uma velocidade, uma frequência de trabalho de 100 kHz. Tá bom? Essa placa ela usa transmissão de dados por USB, isso quer dizer que você pode instalar em computadores mais novos, notebook, computador, o que for. Essa placa para funcionar, você precisa simplesmente ligar a energia via USB, tá? Ligou o cabo USB aqui, conectou no computador, a placa já vai estar alimentada, tá? As principais funções já vão funcionar sem alimentação externa, mas eu vou explicar para vocês ali um porém sobre essa questão. Vai depender do uso que você for fazer, você vai precisar de uma fonte ou não, tá? A princípio, a placa em si funciona somente ligando no USB. Essa plaquinha ela controla até 4 eixos, então você pode controlar de 1 a 4, X, Y, Z e o eixo A. Ela tem 4 entradas opto-isoladas, tá? E ela tem uma entrada para MPG, que é aquele controle manual. Ela tem 8 saídas para drivers, tá? O que são as saídas para drivers? São as saídas onde nós ligamos o pulso e a direção de cada driver. Então, como são 4 drivers e um pulso e direção para cada um deles, são 8 saídas para os drivers. E ela também tem mais 4 saídas opto-isoladas para você utilizar com outras opções, tá? Com outros acessórios, que eu também vou mostrar para vocês em detalhes. Ela tem uma saída analógica de 0 a 10 volts com PWM, tá? Tem uma saída assim que dá para você controlar a velocidade do spindle e também, se você estiver utilizando numa máquina laser, você consegue controlar a potência do laser, tá? Ela tem dimensões de mais ou menos 80 por 77 milímetros, tá? É uma placa bem pequenininha com essas opções aí. Quando você compra o nosso kit, da plaquinha RNR EcoMotion, nossa plaquinha Mac 3 USB, você recebe também um CD com um manual e uma versão do Mac 3 e o cabo USB para fazer a ligação. Então no kit vem esses 3 itens, tá? A placa, cabo USB e o manual. Eu vou abrir aqui para mostrar para você a placa. Então olha só, essa aqui é a plaquinha, ela é bem pequena, olha só, cabe na palma da mão. Plaquinha USB Mac 3, a nossa RNR EcoMotion. Eu vou mostrar agora como fazer as principais ligações elétricas, como que a gente vai fazer a alimentação utilizando uma fonte de 24 volts, como a gente vai ligar o driver e o motor de passo, como a gente vai ligar o botão de parada de emergência, os sensores de home e fim de curso e também vou mostrar como ligar o inversor de frequência para controlar a velocidade do seu spindle. Para fazer a demonstração eu vou utilizar um motor no padrão NEMA 34, esse aqui é um de 65 kgfs, é um motor de 8 fios e a gente vai ligar ele utilizando driver digital DMP860D. Então a gente vai fazer ali a ligação, a gente vai ligar então o motor, vamos ligar o motor, as bobinas do motor, bobina A e bobina B. Vamos alimentar então esse driver com uma fonte de 48 volts, é a fonte específica para o motor. Vamos ligar então uma fonte de 48 volts aqui no VCC e no GND, que vai fornecer potência e energia para o motor. E para o lado de cá, onde tem a ligação de sinal, eu vou utilizar então 4 fiozinhos, olha só, eu vou encaixar aqui o conector. Eu tenho o cabinho roxo, azul, roxo e amarelo, tá? Eu tenho roxo para o DIR menos, azul para o DIR mais, roxo para o pull menos e amarelo para o pull mais. São os cabos que nós devemos ligar na plaquinha RNR EcoMotion. Então, através desses cabos, a plaquinha vai mandar sinal para o driver e o driver vai controlar o motor. Aqui no meu caso, eu já configurei os jumpers do driver de acordo aí com a tabela, a corrente do motor, micropasso. Como que você vai ligar? Eu vou pegar aqui como exemplo se eu estivesse ligando esse motor no eixo X. E o que eu vou fazer no eixo X, você pode fazer para o Y, para o Z e para o A. É o mesmo padrão, certo? Então vamos lá. Como que a gente vai fazer a ligação elétrica então aqui do driver? Então olha só, aqui do lado, ó, olhando a placa nessa posição, esses são os conectores com as saídas para os drivers, tá? Você vai ver que tem as letrinhas XP, XD, YP, YD, ZP, ZD,
A, P e a D, tá? Então o que significa que é o X, né, o pulso, o X direção, Y pulso, Y direção, Z pulso, Z direção, A pulso, A direção. Como a gente vai ligar no X, então eu vou usar o XP e o XD. O cabo que eu estou utilizando lá no meu driver, olha só, para ser a direção positiva é o azul. Então o azul é a direção. Então eu vou colocar a direção no XD. Então eu vou pegar aqui o XD e vou ligar o meu cabinho que vai mandar o sinal da direção. E vamos apertar aqui. Então XD manda o sinal para a direção positiva. O meu cabo que é o pulso positivo é o amarelo. Pull mais, é o amarelo. Então eu vou ligar o amarelo no XP, que é o X pulso. Então, X direção e X pulso mandando para o driver. E agora os dois cabos roxos lá do driver é o direção negativa e o pulso negativo. Ambos eu vou ligar no GND. Aqui na placa eu tenho duas saídas GNDs aqui, ó. Então eu vou ligar nessas duas saídas. Simples assim. Então, XD, né, direção do X no azul, XP, pulso do X no amarelo, GND aqui nos dois roxinhos. Se você tivesse mais drivers, você não ia conseguir ligar todos os GNDs aqui. O que você precisa fazer? Você precisa sair com o cabo GND daqui e colocar num outro terminal, né, que você possa dividir esse sinal GND para todos os drivers. Então assim é a ligação que você faz com o driver. Agora é só configurar lá na Mach 3, o seu motor vai funcionar. Então olha só, liguei o cabo de 48 volts aqui no nosso conector do driver, né, para poder ter potência no motor. A fonte está ali atrás, olha só. Já liguei o cabo USB no computador que está aqui do lado com o Mach 3. Então eu vou mostrar para vocês o motor girando. Depois eu vou mostrar no Mach 3 as configurações aonde você vai colocar as informações do motor, pulso, aceleração e tudo mais, tá? Vamos agora fazer as montagens, vou mostrar as ligações elétricas dos outros itens e depois eu mostro para vocês no Mach 3. Bom, a gente já viu então como faz a ligação dos drivers com o motor de passo. Agora eu vou mostrar para você uma coisa muito importante, é como você vai ligar o botão de parada de emergência. Lembrando que nós temos aqui, desse outro lado aqui do conector, nós temos os 4 últimos bornes são as saídas, depois os outros 4 são as entradas. Então a gente tem IN 1, 2, 3 e 4, que é input 1, 2, 3 e 4, e o out 1, 2, 3 e 4, que é a saída, né? Output 1, 2, 3 e 4. Vamos ligar então o botão de parada de emergência na entrada 1. Bom, agora eu vou mostrar como fazer a ligação do botão de parada de emergência. Então eu vou utilizar esse contato aqui que é o normal aberto, ou seja, toda vez que a gente pressiona, a gente fecha o contato, certo? Então é um contato normal aberto, cabinho roxo e amarelo aqui. Como que a gente vai fazer? Eu vou ligar o cabinho roxo no GND. Eu vou ligar no GND da fonte de 24 volts, tá? 12 volts ou 24. Eu vou utilizar então, eu vou ligar o cabinho roxo no GND. O cabo amarelo eu vou ligar na entrada número 1, entrada número 1 da placa, IN 1. Então liguei o cabinho amarelo na entrada 1. Como a gente vai utilizar entradas e saídas, e elas são fotoacopladas, nós precisamos alimentar com uma fonte externa. Por isso que a gente vai utilizar uma fonte de 24 volts, que é o que eu estou ligando aqui. O cabinho vermelho no 24 volts e o preto no DCM. DCM é o GND. Então positivo e GND da fonte ligado no 24 e no DCM. Por que eu liguei o roxo lá na fonte? Porque não dá para ligar aqui junto com esse preto, aí ia ficar muito fio, né? Imagina que você vai ter outros elementos para ligar no GND da fonte, também não vai caber na sua fonte. Então o legal é você puxar um cabo do GND da fonte para um outro conector onde possa derivar para vários outros acessórios, tá? Mas aqui, como a gente só vai mostrar o botão, eu já liguei direto na fonte. Então é simplesmente isso que você tem que fazer, olha só. Botão de parada de emergência ligado na entrada 1. Então um lado entra o GND,
o outro lado vem para a entrada 1. Quando eu aperto o botão, eu fecho o contato mandando GND na entrada 1 e o Mach 3 vai saber que o botão foi acionado. E eu vou mostrar a configuração lá no Mach 3 também daqui a pouco, tá? Eu vou mostrar todas as ligações elétricas, depois eu mostro todas as configurações no Mach 3. Então olha só, nossa plaquinha tá ligado, o Mach 3, nosso botão de parada de emergência. Aqui embaixo nós temos uma janelinha onde tem o status do sistema. Notem que está vazio. Quando a gente apertar o botão de parada de emergência, vai acusar ali que foi pressionado o botão. Olha lá, external stop pressionado. A gente solta aqui. Vou mostrar na tela de diagnóstico, que dá para vocês verem também, olha só. Botão de emergência pressionado, olha lá, fica piscando. A gente solta. E dá um reset ali para ele parar de piscar e a máquina ficar liberada. Novamente, olha só, a emergência está apagado. Quando a gente aperta, ele começa a piscar e foi acionado, tá? Depois eu mostro para vocês a configuração, é bem simples. Agora eu vou mostrar como fazer a ligação de um fim de curso, uma chavinha fim de curso. Note que o procedimento é o mesmo do botão de parada de emergência. Por quê? Uma chave fim de curso aqui eu liguei no normal aberto. Se eu tivesse ligado o terminal, esses outros dois terminais seria o normal fechado, tá? Eu liguei o normal aberto, dá para ligar das duas maneiras. Então eu liguei aqui o normal aberto. Toda vez que eu fecho o contato aqui, porque ele é normalmente aberto, quando aciona ele fecha. O cabo roxo eu liguei lá no GND da fonte e o cabo amarelo eu liguei na entrada da placa. Em qual entrada eu liguei? Agora, a fim de demonstração, eu liguei na entrada número 2. Eu posso ligar em qualquer entrada, tenho 4 entradas. Só importa que depois lá no Mach 3 você informe em qual entrada que você ligou. No caso aqui a gente tinha ligado o botão de emergência na 1. Então agora eu liguei o fim de curso na 2. Então eu liguei aqui na entrada número 2 o cabinho amarelo. E os outros dois é a alimentação da fonte que tem que ter, continua exatamente igual. Aqui no status não tem nada marcando, vamos apertar aqui o fim de curso. Olha só, limit switch acionado. Vamos para a tela de diagnóstico, que fica mais fácil para vocês verem. Na tela de diagnóstico aqui como se fossem os LEDs, né, indicadores do sistema. Então quando a gente pressiona aqui, olha só, limite acionado, ó. Toda vez que eu aperto acende o LED, mostrando que o fim de curso está funcionando, tá? O Mach 3 está conseguindo ler que o fim de curso foi acionado. Olha só, agora eu vou mostrar como utilizar o sensor indutivo, né? Como sensor tanto para fim de curso quanto para o home, é o mesmo procedimento, tá? É só tipos de sensores diferentes. Nós temos o sensor mecânico, que é o que eu mostrei para vocês agora há pouco, e temos também o indutivo, temos o capacitivo. Na verdade, não vai mudar quase nada. A diferença é que o sensor indutivo, ele tem 3 fios. Por quê? Ele precisa ser alimentado. Esse daqui, por exemplo, ele funciona de 5 a 36 volts. Então nós temos que alimentar o sensor, né? Então são 2 fios para alimentação e 1 fio para o sinal. Então aqui como que vai funcionar? O fio marrom é o positivo, o fio azul é o negativo, que é a alimentação pro sensor funcionar. E o fio preto é o sinal. Então eu vou ligar, como ele funciona de 5 a 36 volts, eu vou ligar então o azul e o marrom direto na fonte de 24 volts. E o preto vai ser o sinal. O sinal nós vamos utilizar agora na entrada número 3. Então vamos pegar aqui, já vamos ligar na entrada número 3. E esse sensor que vai ser o homing, né? Como se a gente estivesse simulando o sensor de home. Então eu vou ligar ele aqui, ó, na 3. Vou só dobrar aqui um pouquinho. Vamos colocar aqui e apertar. Beleza, então a plaquinha ela continua com a alimentação de 24 volts para ela funcionar. Liguei o sensor indutivo, o sinal na entrada 3. E agora a gente vai alimentar o sensor para ele funcionar. Então eu vou ligar o marrom no positivo, 24 volts, e o azul no negativo, né, no GND da fonte, tá? Então vamos lá, vamos colocar aqui. Vamos colocar aqui então o positivo e o GND. Então beleza, nós alimentamos o sensor e mandamos o sinal
para a entrada número 3. Como isso aqui é um sensor indutivo, toda vez que o metal encostar, chegar perto aqui do sensor, ele aciona. Então olha só, aqui na barra de status, o campo está vazio, nosso sensor está aqui, eu vou encostar o metal no sensor. Note que ele vai acender o LEDzinho ali, ó. Ele tem um LED aqui, ó, que mostra quando ele foi acionado, tá vendo? Quando eu chego com o metal, ele aciona. Por que que não aparece nada no status? Porque nós ligamos esse sensor como homing. O homing, o Mach 3 só detecta que ele foi acionado quando nós mandamos a máquina efetuar um homing. É diferente do fim de curso, que toda vez que o fim de curso é acionado, a máquina tem que parar, então ela tem que ler e parar imediatamente, tá? Porque é uma segurança. O homing não, o homing é um sensor que a máquina funcionando, ela pode passar por ele sem problema, que não vai acontecer nada. Ele só vai atuar quando nós dermos o comando para executar um homing. Por isso que não aparece nada no status, mas nós podemos colocar na tela de diagnóstico, onde mostram os LEDs, para ver se está configurado corretamente. Então note que agora, quando eu colocar aqui, ó, você vai ver que acende lá no painel, bem aqui, ó, o homing N1 homing, né, que eu coloquei ele como X. Então olha só, o Mach 3 está conseguindo ler que o sensor está funcionando. Bom, agora a gente vai então fazer uma das ligações mais legais que muita gente tem dificuldade, que é como fazer a placa RNR EcoMotion, controlar o seu inversor para que ele possa ligar e desligar o seu spindle e também para que ele possa controlar a velocidade. Você, lógico, precisa configurar os parâmetros aqui do seu inversor, tá? Aqui no caso eu estou utilizando um CFW300. Quando você compra um inversor de frequência, você recebe um manualzinho nosso da Tecmaf explicando como fazer as configurações dos principais parâmetros para que funcione o que eu vou mostrar aqui agora, tá? Eu vou mostrar só como fazer as ligações elétricas na placa RNR EcoMotion e também como configurar no Mach 3. Lógico que falta depois você fazer a configuração aqui do inversor para que ele seja acionado remotamente e não mais localmente pelos botões, tá? É bem simples, é bem fácil, são alguns parâmetros, uma meia dúzia de parâmetros, mas quando você compra aí o inversor de frequência com a gente manda para você um manualzinho aí, passo a passo de como fazer a configuração, né, dos parâmetros do inversor de frequência. Vamos lá, o que a gente vai fazer? A gente vai tirar essa caixinha aqui, ó, tem uma tampinha que protege aqui os bornes de conexão. Nós temos do 1, né, do lado esquerdo, pino 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, e continua, mas nós vamos usar até o pino 9. Eu vou mostrar para você então como fazer a ligação. São duas ligações básicas que a gente vai fazer. Primeiro, a gente quer ligar e desligar, então isso é uma coisa. Segundo é controlar velocidade, é outra coisa. Então vamos lá, na nossa placa RNR EcoMotion nós já alimentamos com 24 volts, tá? Ela já está alimentada com 24 volts. O que a gente precisa fazer? Nós precisamos agora usar uma saída da placa. Por quê? Nós queremos que a placa mande um sinal. Então se ela vai mandar um sinal, nós vamos usar a saída. Vamos usar a saída número 1 para ligar o spindle, tá? Então a gente vai pegar aqui o Alt 1. Eu vou soltar aqui e vou ligar um cabinho amarelo, que ele vai mandar o sinal para o inversor para ligar o spindle, tá? Então o Alt 1, aonde que nós ligamos no inversor? Para ligar e desligar o spindle, você vai utilizar o borne número 1. Então a gente vai soltar aqui o número 1 e ligar esse cabinho amarelo aqui. Então, cabinho amarelo na entrada 1. Para que funcione, nós temos que ligar o pino número 5 do inversor no GND da fonte. Então eu vou pegar aqui um cabinho roxo e ligar no pino número 5. Borne 5. Essa ponta nós vamos ligar no GND da fonte. Então eu vou ligar aqui no GND da fonte. Pronto, somente com essa ligação, output 1 ligado no conector 1 e o conector 5 do inversor ligado no GND, você já consegue fazer o liga e desliga do seu spindle, tá? Você não vai controlar a velocidade, você vai ligar e desligar remotamente,
se você configurar o inversor para que seja acionado remotamente. E lá no Mach 3 você tem que informar a saída que você está utilizando para fazer o liga e desliga. Todas as configurações do Mach 3 eu vou mostrar daqui a pouco para você. Então aqui nós já ligamos o liga e desliga. Agora nós precisamos fazer o controle de velocidade. O controle de velocidade é bem simples. Nós vamos utilizar aqui no inversor os pinos 7, 8 e 9. Então olha só, eu liguei 3 cabos aqui, ó. O azul no 7, o roxo no 8 e o amarelo no 9. 7, 8 e 9 são os cabos, são os pinos ali no inversor que você vai precisar utilizar. E aonde que você vai ligar eles na plaquinha? O cabo número 9 do inversor é o cabo de 10 volts. O cabo de 10 volts você vai ligar aqui nesse primeiro conector aqui, ó. Tem um 10 volts ali escrito, você vai ligar no primeiro conector. Bem simples, né? O cabo número 8 do inversor, você vai ligar no AVI. Então, o cabo número 8, você vai ligar no terminal AVI aqui da plaquinha, que é o primeiro bornezinho aqui de cima, olha só. Vai ligar aqui no primeiro. Então, 10 volts e AVI, 9 e 8. O cabo número 7 você vai ligar no ACM, que fica aqui, ó, entre o 24 volts e o AVI, tá? É o que sobra ali, é o segundo ali de cima. É esse aqui, ó. Ficou bem fácil, né, ó? 7, 8 e 9, né? Ficou na sequência, 7, 8 e 9. Então, olha só, mostrei como fazer a conexão de liga e desliga do spindle aqui no inversor, como fazer o controle de velocidade. Então é bem simples de fazer a ligação elétrica. Já mostrei então botão de parada de emergência, motor de passo, fim de curso, sensor indutivo, né, utilizando no home, e o inversor. Agora que eu já mostrei toda a parte de ligação elétrica, a gente vai lá para o Mach 3, onde eu vou mostrar todas as configurações de cada um desses itens. Bom, aqui no Mach 3 então você vai fazer as configurações necessárias. Vamos começar então com as configurações com o motor de passo. Então você vai vir aqui em Config, Ports and Pins, você vai vir em Motor, Outputs, você vai ligar aqui, ó, vai habilitar os motores que você ligou na sua máquina, né? Se você ligou o motor no X, no Y, no Z, se você tem um motor A, que vai ser um eixo rotativo, ou se o A vai ser um escravo do Y, por exemplo, você pode estar fazendo isso. No caso aqui do teste, eu só liguei um motor, então eu vou deixar aqui no X, e ele fica ligado aqui, ó, no Step Pin número 2 e o Dir Pin número 6, tá? Isso aqui você não mexe, então pino 2, né, no Step e 6 no Dir. Isso é a configuração que você tem que fazer, tem que deixar habilitado isso daqui. Daí você vai aplicar. Depois você vai entrar em Config novamente e no Motor Tuning. Aqui no Motor Tuning você vai fazer as configurações do eixo. Então você vai clicar no X e aqui embaixo você vai colocar quantos passos por milímetro você precisa mandar para sua máquina para que ela ande 1 milímetro. Você tem que fazer os cálculos e colocar o valor aqui. Depois aqui velocidade máxima da sua máquina, aqui a taxa de aceleração. Você tem que configurar então esses 3 parâmetros: pulsos por milímetro, velocidade máxima e aceleração. Faz isso para cada um dos eixos. No caso, nós só habilitamos o X, então só apareceu o X aqui. Você põe as configurações, dá um OK. Eu vou habilitar os outros motores para você ver que aparece todos lá no Motor Tuning. Então vamos voltar aqui no Ports and Pins. Motor Output, eu vou liberar aqui como se eu tivesse com os 3 motores da máquina. X, Y e Z. Então fica 2, 3 e 4 os pinos, 6, 7 e 8, né? 2, 3 e 4 para os steps, 6, 7 e 8 para os pinos de direção, tá? Não mexa nessas configurações, deixa esse padrão e dá um aplicar. Agora quando a gente volta aqui em Config Motor Tuning, você vai ver que vai liberar então para eu colocar as configurações do X, do Y e do Z. Então você tem que configurar cada um deles. Passos por milímetro do X, velocidade do X e aceleração do X. Depois você mexe aqui nas informações, ó, eu vou mexer, você salva e daí você vai para o próximo. Mexe nas configurações, vou colocar aqui 20, vou colocar aqui 5.000. Aqui você tem que calcular, tá? De acordo com a sua máquina. Aceleração aqui eu vou colocar 200 e eu salvo os parâmetros e vou para o Z. Configura todos os eixos e dá um OK. É só isso que você precisa configurar. Se o seu motor estiver girando para o lado errado, né? Por exemplo, você vai testar aqui com as setinhas, mandar ele girar para a esquerda, girar para a direita. Se ele estiver funcionando de forma errada, você vai vir aqui em motor
Outputs e você vai mexer aqui na direção, você vai inverter a direção, tá? Só ativando e desativando. Então fica bem fácil. Ou você muda lá os cabos da bobina no driver, você pode escolher das duas maneiras, tá bom? Bem simples a parte dos motores. Vamos agora para o botão de parada de emergência. Parada de emergência é uma entrada de sinal na placa. Então nós vamos entrar em Config, portas em pinos, vamos entrar na opção Input Signals, né? Entradas de sinal. Aqui nós vamos rolar a tela para baixo, onde nós temos o E-Stop. Olha só, você tem que deixar ativado o E-Stop, a porta é número 3, e qual o pino que nós ligamos? Nós ligamos na entrada número 1, então você vai colocar a entrada número 1. Se a gente tivesse ligado na entrada número 4, você colocaria 4 aqui. Nós ligamos na entrada número 1, então coloca número 1. É só isso que você tem que fazer, clica aqui para aplicar. Simples assim, é só esse parâmetro. Nós fizemos então aquele sensor mecânico para fazer o fim de curso do X. Vamos lá para cima, olha só, fim de curso do X, X mais, X menos. Então a gente vai utilizar a porta número 3 e o pino que nós ligamos o fim de curso foi na entrada número 2. Então coloca 2 aqui na entrada. Simples assim. O homing, que foi o sensor indutivo, nós ligamos aqui, então ó, você tem que habilitar o homing, né, se você vai usar o homing. Porta número 3 e nós ligamos o homing, o sensor indutivo, no pino 3, né, na entrada número 3. Então você coloca 3 aqui. Então aqui você coloca o pino, né, o número do pino que você ligou na placa. Se foi na entrada 1, na entrada 2, na entrada 3 ou na entrada 4. Então na entrada 1 foi o botão de parada de emergência. Na entrada 2 nós colocamos o fim de curso. E na entrada 3 nós colocamos o home. No caso aqui eu só habilitei o do X, mas você vai habilitar do Y e do Z na sua máquina, né? Ou o A também, se você estiver utilizando 4 eixos ou 4 motores. Então você vai fazer do mesmo jeito que eu fiz no X, limite para o X, home para o X, você pode fazer para o Y e para o Z. Bem simples, né? Depois que você configurou, você aplica e dá um OK. Vamos voltar agora aqui em portas and pins e vamos na parte aqui de saída. Na parte de saída, nós vamos fazer o seguinte, ó. Vamos habilitar a saída número 1, olha só, habilita a saída número 1, ela está na porta 3. E qual foi o número da saída que nós usamos para ligar o inversor? Nós ligamos no pino 1, né, na saída 1. Então você coloca número 1 aqui. Simples assim, dá um aplicar. Daí você vem aqui agora em Spindle Setup. Se essa opção aqui tiver marcada, você vai desmarcar essa opção e você vai marcar aqui qual é a saída que você vai ligar, né? O M3 é o comando que liga o spindle, né? Então você vai colocar aqui, como nós ligamos na Output 1, você coloca número 1 aqui. Pode colocar 1 na de baixo também. Bem simples, né? Uma outra configuração legal que você pode colocar aqui é aqui nos parâmetros gerais, você colocar aqui uma taxa, sei lá, de 5 a 7 segundos, por exemplo, que toda vez que você ligar o seu spindle, né, o seu G-Code, encontrar o comando M3 para ligar, a máquina vai esperar aqui a quantidade de segundos que você colocar para que ela comece a fazer a usinagem, para dar tempo do seu spindle atingir a rotação máxima, tá? Se você não colocou no G-Code o comando de pausa, então é legal você ter aqui na própria configuração do Mach 3, assim toda vez que ele ligar o spindle, ele mesmo vai esperar 5 segundos ou 7 segundos, quanto você colocar aqui, para depois começar a fazer a usinagem, assim dá tempo do spindle atingir a velocidade máxima. Então tá aí todas as configurações, vocês viram que é bem simples, né? Eu espero que não tenha ficado nenhuma dúvida sobre o produto, mas caso você queira perguntar alguma coisa, é só entrar em contato, estaremos aqui prontos para lhe atender. E muito obrigado por escolher a Tecmaf. Boas compras!